Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam muitíssimos bem-vindas, sejam muitíssimos bem-vindos. Vamos entender hoje qual é esse novo cenário global e brasileiro. Não que o Brasil não faça parte do mercado global, mas esse novo cenário global do mundo dos vinhos. E vou avisar vocês, o mercado de vinhos está mudando muito rapidamente, como nunca antes na história. O mercado sempre mudou. Produção, comercialização, exportação, escolhas dos consumidores. E muita gente hoje está, até os analistas do mercado, um pouco assustados assim, com a velocidade com que o mercado muda. E isso, por um lado, é um pouco assustador, mas, por outro lado, faz com que, principalmente pessoas mais atentas, negócios mais atentos, aqueles profissionais que estão um pouco mais atualizados, eles tenham muitas vantagens. Isso não só pessoas, não só negócios, isso também os profissionais, e isso também os próprios consumidores, porque os consumidores se beneficiam disso. Como eles se beneficiam? Vou contar para vocês agora. Então, quando a gente pega um cenário global, a gente está falando de vários países. Essa relação de vinhos ela é muito importante, inclusive o Brasil está por aprovar, não só o Brasil, mas o Mercosul como um todo, uma parceria, um acordo, na verdade, não é uma parceria, mas um acordo com a União Europeia. Esse acordo é um acordo de livre comércio, entre aspas, né? Claro que tem suas regras aí, onde vai permitir um trânsito muito grande de mercadorias com impostos menores, Europa, ou Comunidade Europeia, União Europeia, Mercosul. Inclusive agora o novo governo que assumiu no Brasil, ele prometeu que vai se empenhar para que isso aconteça. Pois bem, eu não estou dizendo que isso é ruim e eu não estou dizendo que isso é bom. Isso é uma coisa que a gente vai ter que entender depois. Mas eu estou dizendo para vocês que está correndo o risco de mudar ainda mais. Ainda mais. E novas oportunidades vão surgir. Muito se debate, mas isso vai ser ruim para as vinícolas brasileiras, isso vai ser bom para o vinho importado, isso vai ter mudanças importantes para esses dois lados. O Brasil, gente, isso é bem importante a gente ter claro e a gente ficar muito feliz por causa disso, porque o Brasil, e aqui pegando um pouquinho desse mapa global aqui, o Brasil é um país muito grande aqui na América do Sul e é um país consumidor de vinhos muito importante. A gente vai ver que o consumo per capita do Brasil, ele é um consumo que está crescendo. Já vou mostrar esses dados para vocês. Vou mostrar os dados dos principais países consumidores do mundo. O Brasil, ele é um país que tem um potencial muito grande. Mas, de modo geral, o mercado global de vinhos, ele é um mercado que vem de uma história conservadora. Era um mercado que mudava lentamente, devagar. E hoje, quando a gente olha os players, é muito mais fácil a relação entre os países. Não só os países, claro, que têm acordos comerciais, no caso da União Europeia, onde o vinho, de modo geral, gira de forma mais fácil. Mercosul, né, então, que também tem uma relação muito boa entre os países, e o vinho gira de uma forma um pouco mais fácil. Mas agora, entre os blocos econômicos. Vocês imaginem aprovar um acordo entre Mercosul e União Europeia, o que não vai abrir de novas possibilidades. Ok. O Brasil também, e isso é bastante importante, é um dos poucos países no mundo que é um grande consumidor de vinho nacional, produzido no Brasil, e é um grande consumidor de vinho internacional. A gente consome muito vinho importado. E isso é bom. Então, por mais, eu gosto muito do vinho brasileiro, eu trabalho com vinho brasileiro, eu produzo um pouco de vinho aqui no Brasil. É claro que a produção é pequena, é muito mais didática do que qualquer outra coisa, mas
Eu amo vinho nacional, adoro vinho brasileiro. Agora, ter um país que compra vinho de fora também e consome vinho de fora também é muito bom. Então, esse equilíbrio ele é muito bom. O Brasil é um dos poucos países onde isso acontece muito bem. Querem um exemplo? Se a gente pegava grandes países produtores, né, Chile, Argentina, se pegar Europa, né, Itália, França, eles consomem muito vinho local do seu país e consomem bem menos vinho importado. Os vinhos nacionais deles, né, do seu país, são os vinhos que são uma grande referência. O Brasil tem isso nos seus vinhos, mas também tem uma grande abertura para vinhos vindo de fora. E até durante um tempo a gente tinha um pouco de dificuldade, né? O mercado tinha um pouco de resistência ao vinho nacional. Hoje isso já caiu e, né, hoje o vinho nacional briga, não vou dizer de igual, né? Porque ainda tem algumas questões aí, Brasil, tributárias, logísticas, que são bem difíceis tanto para importação e ainda mais para a produção nacional. Mas ok. A gente hoje produz muito bem e lida muito bem com o nosso vinho nacional, e isso é ótimo. Durante a pandemia, por exemplo, estava muito difícil importar vinho e a gente tinha produção nacional aqui que nos atendeu bem e conseguiu ganhar o seu mercado e conquistar um pouco mais de espaço. Mas agora, avançando um pouquinho mais, eu já trago para vocês hoje alguns estilos de produtos que estão em alta no mercado global. Então anotem isso, porque isso aqui é extremamente relevante, ou seja, esses estilos eles estão cada vez mais em destaque e eles provavelmente vão ser cada vez mais referenciados, valorizados. Então começamos pelos espumantes. Os espumantes hoje não param de crescer. Eu acabei de vir da região de Prosecco, na Itália, é impressionante quanto aquela região está se desenvolvendo. E Prosecco é associado a um vinho espumante leve, fácil de beber, assim, gente, tecnologia, qualidade de produção aumentando verticalmente. Então, espumante é um produto que cada vez mais vai ser referenciado e cada vez mais vai ser destacado. E aqui o Brasil tem uma grande vantagem, porque o espumante nacional ele é muito bom e tem preços muito competitivos. É o melhor estilo que a gente produz no Brasil hoje, na relação qualidade-preço. Espumante, a gente é quase imbatível no que a gente entrega versus o que a gente cobra. Então aqui tem um potencial muito grande para o mercado brasileiro também. Claro que aí a gente está falando de grandes espumantes no mercado externo que chegam no Brasil, e até Prosecco, que é um espumante mais simples e que de modo geral chega caro no Brasil, Prosecco italiano, mas a gente fala de champanhe francês, dos cremants franceses, a gente fala de Franciacorta italiano, a gente fala de Trento DOC italiano, são vinhos de altíssima qualidade. E que também tem sua possibilidade no mercado nacional, mas o Brasil hoje realmente ele é muito competitivo em espumante. E que bom, que bom. Os vinhos laranjas cada vez melhores. E o que é o vinho laranja? Vinho laranja são aqueles vinhos que são feitos de uvas brancas, mas em contato com as cascas. Normalmente o vinho branco, né, ele é vinificado, só o suco, tira-se a casca. Nos vinhos laranjas, as cascas ficam um pouco em contato com o suco, com o mosto, e extrai um pouco de características das cascas. Mas diferente daqueles vinhos laranjas que eram há 5 anos atrás uma referência, agora são vinhos laranjas mais elegantes, menos extraídos, né? São vinhos que não são tão pachorrentos, são vinhos que não são tão, cansativos, são vinhos mais elegantes. E vinhos laranjas cada vez aí mais referenciados, tá? Então, fiquem atentos a isso. Bom, os rosés agora ganhando um pouquinho mais de intensidade, mas com qualidade. Não são aqueles rosés intensos antigos que eram ruins, meio amargos, não. São vinhos rosés de alta qualidade. Até botei o Vina Tondoni aqui, que faz um vinho rosé que passa por madeira, mas de altíssima qualidade. Então são quase aqueles, um meio do caminho entre um vinho rosé e um vinho tinto. São rosés mais intensos. São rosés um pouco mais amplos, assim. Né, com um pouco mais de amplitude, um pouco mais de profundidade. Os vinhos tintos, cada vez mais leves, né, então esse é um ponto extremamente importante. Os vinhos tintos mais elegantes, mais leves, menos amadeirados, menos tânicos, menos alcoólicos, mas com muita fruta, com frescor, com acidez. Então esse é um ponto bem importante.
A questão de vinificações em técnicas diferentes, a ânfora chegou não, né? Porque a ânfora é uma técnica muito antiga, milenar de fermentação, ela voltou numa nova linguagem, num novo contexto, mais tecnologia. Então, novas técnicas de vinificação ganhando muito espaço, inclusive em regiões muito clássicas. Na Itália, a ânfora cada vez mais presente. No Brasil, a ânfora cada vez mais presente nas fermentações. Isso é ótimo. Então, por que é ótimo, Marcelo? Mas a ânfora... Não. É ótimo porque a gente não abre mão do que a gente já tem. Continua fermentando vinhos em aço inox, em cimento, mas também fermentando em madeira, mas também fermentando em ânfora. Ou seja, novas possibilidades de estilos de vinho. Gente, isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Isso é ótimo. São vinhos diferentes, porque o que tem já é consolidado, ele vai continuar existindo. Não vai continuar acontecendo. Agora, ter novas possibilidades é sempre muito legal. E a questão de novas embalagens, né? Então, se preparem para essa nova onda de novas embalagens que estão vindo por aí. A gente tem visto muita questão do vinho em lata, a gente tem visto o resgate do bag-in-box, a gente tem visto garrafas menores. Marcelo, mas sempre teve garrafas menores. Sim, mas a gente tem visto muito garrafa 500 ml agora, meio litro. A gente tem visto garrafas de litro. Tem visto garrafas que existiam, eram usadas, mas com pouco alcance, agora ganhando um alcance bem importante. Então essas são tendências hoje que eu até não chamaria mais de tendência, mas eu chamaria de momento de alta desses estilos e conceitos no mercado e ainda crescendo. Ou seja, a tendência é continuar crescendo esses estilos e esses modelos ainda bem já consolidados. Pois bem, a OIV, a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, é uma organização que reúne aí os principais países produtores, ela é uma organização não governamental, ela consolida os dados globais de vinho e ela apresenta normalmente entre abril e maio do ano seguinte o que foi o fechamento do ano passado. E a OIV acabou de publicar o que foi o mercado global de vinhos em 2022. Então, estão aqui dados quentíssimos para vocês. Quentíssimos. E eu, prof, estou aqui para analisar esses dados com vocês, não só mostrá-los, mas também dar uma traduzida nesses dados para vocês. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas enquanto isso, e aí a gente já fala um pouquinho sobre esses números. Deixa eu ver aqui o Fernando falando. Professor, tenho observado a entrada de mais espumantes rosés, rosé surlis no mercado. Será que vai consolidar? Boa pergunta, Fernando. Os surlis, eles são produtos que chegaram para ficar. E vão ganhar mais espaço. Inclusive agora lá na Itália, eu vendo nas regiões produtoras importantes italianas, eu tive no final do ano passado em Franciacorta, e tive agora, esse ano, em Prosecco, na região de Prosecco, né? Tive em Conegliano Valdobbiadene, tive em Asolo, né? Como eles falam, Asolo. E tive em Trento, né? Que é a região do Trento DOC, que é exclusiva de espumantes. O Surli é um estilo que chegou, inclusive Prosecco, nas duas denominações de Prosecco Superiore, que é Conegliano Valdobbiadene e Asolo. Essas duas denominações, elas permitem já espumante sui lieviti, que é nada mais do que surli, ou seja, espumante com as leveduras. E isso a gente está vendo cada vez mais presente no mercado. E os rosés surlis era um estilo que ia surgir e ia ganhar mercado a qualquer momento, Fernando. Por isso é legal a tua colocação. Porque os rosés em alta, o surli em alta, era questão de tempo para fazer um estilo ou colocar no mercado um estilo que é... Né, ou juntar dois estilos que estavam em alta. Então isso ia acontecer muito rapidamente. O Ailton falando, esses vinhos mais leves tendem a agradar a mais públicos também. Exato, eu disse, sabe qual é uma questão que, uma matriz geradora importante que está gerando isso? Inclusive a gente trabalha muito isso na mentoria, né? Entender matrizes geradoras, mais do que só o processo de mudança. Então a gente estuda muito o mercado e entende essas matrizes geradoras. As pessoas querem ter mais saúde.
A gente está vivendo uma era de mais saúde, mais consciência quanto à saúde. E vinho, as pessoas gostam de vinho, quem consome vinho quer consumir mais vinho. Então, vinhos com menos álcool, vinhos mais leves te permite consumir mais. E as pessoas querem consumir mais. Só que querem consumir algo consciente, algo que lhe faça bem. O que acontece? As pessoas querem vinhos mais leves, mas querem vinhos mais leves bons. Não é só ser mais leve, precisa ter qualidade. Legal o teu comentário. Mais uma pergunta e a gente volta para o conteúdo e depois a gente volta com mais perguntas. A Fernanda Catani perguntou, professor, a questão dos vinhos com menor teor alcoólico. Como trabalhar essa questão aqui no Brasil, sendo que muitos consumidores escolhem vinhos pelo teor alcoólico maior? Boa pergunta, Fernanda. Na verdade, e sim, tem ainda consumidores que escolhem vinhos por teor alcoólico maior, mas isso são normalmente consumidores um pouco mais velhos e mais antigos, onde antigamente teor de álcool era algo importante. Já não é mais. A qualidade do vinho não está associada ao teor alcoólico. Isso é um ponto importante. E trabalhar no Brasil quanto a isso, sim, é importante a gente sempre passar a referência que álcool não é sinônimo de qualidade. Por que rapidamente, tá? Uma observação, parênteses bem rápido aqui. Por que antigamente vinhos com maior teor alcoólico eles eram considerados melhores? Porque vinhos de maior teores alcoólicos vinham de uvas de maiores maturações. Maior maturação da uva não só traz mais, não só retém mais açúcar, que vai gerar mais álcool, mas também mais aromas, mais sabores, ou seja, eram associados a vinhos mais intensos e melhores em qualidade. Não que fossem, mas eles eram associados. Eu estou provando o vinho da Borgonha com vocês, e as pessoas, de modo geral, eles associam o vinho da Borgonha a teores de álcool menores, mas nem necessariamente. Por exemplo, aqui, ó, a gente está vendo, deixa eu trazer para aqui a câmera, esse é um vinho que tem 13% de álcool, ó. Eu estou provando aqui, ó. Ops. Tá aqui, ó, 13% de álcool. Ele é um Borgonha 2000 e, deixa eu pegar aqui, ó, 2017, ó, opa, aqui. E 2017 foi um ano frio na Borgonha, não foi um ano quente. E Borgonha, mesmo Borgonha, em anos mais quentes, estão tentando diminuir esse teor de álcool. Bordeaux está tentando também diminuir esse teor de álcool. Inclusive, algumas denominações no mundo onde tinha um mínimo alcoólico, esse mínimo alcoólico era um pouco mais alto, eles estão tentando diminuir. Então, tipo, o mínimo alcoólico era 13%. Vamos diminuir para 12,5%. Né? Para ter a regra, para seguir a regra da denominação e poder ter o selo da denominação. Mas isso é importante aqui no Brasil, a gente trabalhar a consciência, porque é o que vai acontecer cada vez mais. Cada vez mais os consumidores eles estão procurando os vinhos com esse perfil menos alcoólico. Bom, eu já volto com mais perguntas aqui, vamos avançar um pouquinho, então, nas nossas informações, desses dados de mercado, e assim, só porque eu falei no vinho, né, eu vou, daqui a pouco, provar esse Borgonha com vocês, ele é um Premier Cru de Sauvignon Le Bon, e assim, gente, o perfil aromático desse vinho é Pinot Noir, é um Bourgogne Rouge, e é um Pinot, 100% Pinot, mas assim, o perfil aromático desse vinho é maravilhoso. Esse é um vinho com vocês aqui que eu vou estar provando para ver se ele não vai estragar, né? Eu não tô mentindo, tô bebendo vinho aqui, porque é um vinho realmente espetacular. Mas eu vou falar sobre a Borgonha daqui a pouco, porque ela é um bom exemplo já desse novo cenário. Gente, vou dar uma dica para vocês, tá? Antecipando os dados, comprem Borgonha, porque vai ficar impagável daqui a um tempo, tá? Impagável. Pois bem, então aqui já com os dados bem atualizados, mostrando quem são os maiores produtores de vinhos no mundo hoje, os principais países produtores, e a gente vê que a Itália é o maior produtor, hoje aí com quase 50 milhões de hectolitros, toda vez que eu falo hectolitros é 100 litros, então estamos falando de quase 50 milhões de 100 litros, e por que a gente faz isso? Por que o mercado usa hectolitros? Para cortar 2 zeros. Em resumo para vocês, para facilitar a vida de vocês, a Itália produz 5 bilhões de litros, meus caros. A França também aumentou seu volume de produção versus o ano passado. A Itália caiu um pouquinho, mas manteve uma régua alta, né? Aqui embaixo vocês estão vendo esses dados, que o gráfico vermelho são hoje o que foi o consumo, a produção fechada dos países, embaixo a variação versus o ano passado, tá? Então, vocês veem que a França voltou a ganhar um pouco mais de volume. E o que vocês estão vendo nessa variação aqui dos gráficos azuis embaixo?
variação ano anterior versus o ano passado. Então, 2021 versus 2022. Vocês veem que esse gráfico parece né, aqueles monitoramentos de batimentos cardíacos, né? Por que isso? Porque o mundo está oscilando muito, principalmente com o aquecimento global, nas questões das suas safras. Então, os anos estão ficando mais quentes e o perfil de produção está mudando muito. Então, segundo lugar, maior volume de produção, a França. Terceiro lugar, a Espanha. Depois vem os Estados Unidos, sempre bem consolidado em quarto lugar. E depois a gente tem aquela briga clássica, né, entre a Austrália, o Chile, a Argentina. Né, eles ficam sempre ali muito próximos em produção, eles sempre ficam ali muito próximos em volume. Né, e a África do Sul cada vez mais crescendo, atenção à África do Sul. E a Alemanha. A Alemanha é outro país aí que produz muito e cada vez vai produzir mais. A gente está vendo a Alemanha voltando, né, seu perfil de produção cada vez mais centrado em qualidade, mas também tentando aumentar suas áreas de produção, volume e tudo mais. E o Brasil está aqui. E todo mundo fala que o Brasil é um país, né, um país pequeno no sentido de produção de vinho, um país pequeno em consumo. Gente, o Brasil está aqui, ó, com 3,2 milhões de hectolitros. Então, estamos falando aí de mais de 320 milhões de litros de vinho. Tá? Isso é o que o Brasil produz, e é bem importante isso, porque uma produção nacional consistente é importante para o avanço do mercado. Então, vai estar aqui no material para vocês, então, todos esses dados dos países, e a gente está vendo o Brasil aqui, ok, o Brasil produz bem menos que Chile e Argentina, sim, mas tem um potencial muito grande, principalmente agora essas novas áreas que estão surgindo no Brasil e as novas indicações geográficas, tem bastante coisa legal aí acontecendo no Brasil e o perfil de produção do vinho brasileiro também mudando bastante. Depois aqui, quais são os países produtores? Esse gráfico ele é legal porque ele mostra que quanto mais escuro, maior o volume de produção. E se vocês derem uma olhada aqui nesse gráfico à direita, que é esse gráfico em formato de pizza, vocês vão ver que se a gente juntar Itália, França e Espanha, eles representam junto esses países mais de 50% de toda a produção de vinho do mundo. Isso são dados muito impactantes. Inclusive tem algumas observações aqui interessantes, né? Mostrando, por exemplo, citando já aqui, e no ano de 2022 já podemos catalogar 85 países produzindo vinhos no mundo. Né? Depois falando aqui que esses 3 países, que é a Itália, França e Espanha, já produzindo aí mais de metade de todo o vinho do mundo. E se a gente juntar os 8 primeiros países em volume, eles já representam 8, tá, gente? 8 países. Já representam quase 80% de toda a produção de vinho no mundo. Olha que loucura isso. Então, quais são esses 8? Itália, França, Espanha, Estados Unidos, Argentina, Austrália, Chile e África do Sul. Esses 8 países já representam aí quase 80% de toda a produção global de vinho. Por isso que quando um desses países tem uma variação muito grande num ano, por exemplo, um ano muito quente, onde a produção muda muito, onde tem anos, às vezes, muito chuvosos, muito complicados, principalmente ali no ciclo da videira, o mercado todo tem uma mudança importante. Porque esses players, né, esses países, eles são muito representativos, então qualquer mudança que eles tragam, ou que eles passem, né, não é que eles tragam, mas que eles passem, tem uma mudança global importante. E aqui é um dado bem interessante que mostra os maiores países produtores, mas por superfície de vinhedos. E esse dado ele é muito, muito importante. Por quê? Porque até mais ou menos assim, uns 5 anos atrás, a gente vinha acompanhando uma tendência de diminuição de áreas de vinhedo no mundo. Diminuição de área de vinhedo. Isso foi um alerta que acionou vários pesquisadores, várias denominações, vários países. Por quê? Porque se está diminuindo a área de vinhedos, a gente corre o risco de ter menos vinho no mercado.
Pois bem, o que a gente acompanha aí de 2017, principalmente para cá? Uma estabilização nas áreas de vinhedo. Então, aquelas áreas de vinhedo que vinham diminuindo no mundo, agora são mais estáveis. E isso é importante. Por que se diminuía a área de vinhedos no mundo? Por vários motivos. Dentre eles, pela menor valorização dos vinhos, pessoas que investiam em vinhos deixando de investir. Então, tu imagina que eu era um investidor e eu tinha lá minha vinícola, e eu abria mão da minha vinícola, ia botar outro negócio, arrancava os vinhedos, especulação imobiliária também. Então, as áreas de vinhedos, elas ficavam muito centradas em volta de grandes cidades, e daqui a pouco as cidades vão crescendo, vai tirando os vinhedos e construindo casas. O consumo como um todo no mundo, né? A gente passou por momentos de transições muito importantes, então isso mudava muito o cenário. Mas agora não. Então, agora mais estável. Estando mais estável, é bom para o mercado. Porque aquela coisa de diminuição de área de vinhedo é algo preocupante. Por quê? Com certeza gerem diminuição de volume, com certeza gerem aumento de preço. Isso é o mínimo, né? Então, uma estabilização, e isso a gente está vendo aí nos últimos 5 anos, bem positiva, e se mantendo essa tendência de estabilização de áreas de vinhedo no mundo. O gráfico aqui está por país, então se vocês quiserem depois dar uma olhada com um pouco mais de atenção, cada um desses países fica aqui para vocês, tá? Maior área de vinhedos do mundo, só para a gente saber, a Espanha. Segunda maior área de vinhedos do mundo, a França. Terceira hoje já a China. Marcelo, por que a Espanha, isso é uma pergunta que vocês deveriam fazer, tá? Quem não sabe a resposta deveria se fazer. Por que a Espanha tem a maior área de vinhedos do mundo e é a terceira em volume de produção? Vocês deveriam fazer essa pergunta, quem não sabe a resposta. E já antecipando a resposta para vocês, é que a Espanha ela é muito quente, principalmente na sua parte central, e ela precisa espaçar um pouco as áreas de vinhedo. Então diminui um pouco o volume, mas precisa de um pouco mais de área, porque muitas vezes falta água, é muito seco, enfim. Né, o volume é um pouco menor, muitas vezes em vinhedos em arbusto, aqueles vinhedos menorzinhos, né, precisa espaçar um pouco ali, porque a água é um pouco mais escassa. Então, só para vocês já ficarem sabendo. Pois bem, aquecimento global é uma mudança importante que se está cada vez mais tentando se compreender. Cada vez mais a gente tenta entender o que é o aquecimento global, até onde vai, como vai ser. Acabou de sair um alerta agora muito grande, avisando que nós teremos um efeito El Niño muito forte aqui no Oceano Pacífico, e isso vai trazer consequências muito sérias para a América do Sul e para o mundo. Então, a gente se prepare aí pelo menos para o próximo ano, 2 anos, aí a gente vai ter um impacto muito grande, tá? Muito, muito grande. Então, vamos acompanhar isso. Mas o aquecimento global está trazendo uma mudança muito importante. Variações de safras muito grandes. E aqui eu trouxe para vocês, até para a gente dar uma olhada antes da gente dar uma olhada nessas variações de safra, quais são os maiores países exportadores. Então, dado também bastante atualizado, onde a gente vê aqui a comparação, né, desses gráficos que vocês estão vendo na barra superior aqui, as barras azuis. A barrinha azul claro é o ano de 2021, a barrinha de azul escuro é o ano de 2022. Então, vocês podem ver um pouquinho que, de modo geral, o volume de exportação em 2022 foi um pouco menor. E aqui a gente vê quais são os maiores países exportadores nas barras azuis. Então, a Itália em primeiro, a Espanha em segundo, a França em terceiro, aqui em volume, também em milhões de hectolitros. Então, só para vocês terem uma referência, mais ou menos, tá? Esses 3 países principais, Itália, França e Espanha, de modo geral, eles exportam mais ou menos em torno de metade da sua produção. Metade da produção exporta, metade da produção consumo interno. Então, para a gente pegar como referência. Mas aqui na barra azul são os dados em volume. Se a gente descer na barra vermelha, são os dados em valor. E percebam uma coisa. Percebam que o primeiro país exportador em valor é quem? É a França. Ela é a terceira em volume e a primeira em valor. Por que isso? Porque os vinhos franceses são muito valorizados. São vinhos caros. São vinhos com valor agregado maior. Tanto que a Espanha, se a gente comparar aqui a Espanha é a segunda em volume
E olha em valor o que representa a Espanha. E o valor aqui está em bilhões de euros, tá, gente? Bilhões de euros. Então, a Espanha, ela exporta algo em torno de 3 bilhões de euros de vinho por ano. Enquanto a França exporta 12 bilhões de euros. 12 bi. Então, isso é muito significativo. E a Itália, 7,8 bi. E esses são dados super interessantes para a gente entender a valorização dos produtos, né? Olha o que é. Olha como a Espanha tem um volume que é bem maior do que a França, e a França tem um valor muito maior do que a Espanha. Só para a gente ter uma referência. Tá? Bom, e aqui também para a gente entender o dado consolidado global de importações no mundo. Então, a gente caiu um pouquinho, e hoje ia ser esse dado de 46%, ele é exatamente a relação de consumo de vinho no mundo. O que esse dado diz? Que 46% de todo vinho consumido no mundo, ele é de vinho importado. 54% é de vinho nacional. Então, brasileiro consumindo vinho do Brasil, francês consumindo vinho francês, italiano consumindo vinho italiano. Então, esse é um dado que mostra um pouco do cenário de exportações de vinhos. Exportação e importação, né? Quem vende, quem compra. 46%, diminuiu um pouquinho. E vocês vão ver que tem um dado bastante interessante também, né? Relacionado com os importadores. Aqui são quem compra. E aqui quem compra por volume e quem compra por valor. Então, se vocês olharem o gráfico azul, são os maiores compradores internacionais de vinho. Então, os Estados Unidos é o maior importador, seguindo da Alemanha. E depois vem o Reino Unido. Olha que interessante. E por valor, muda um pouquinho, né? Ou seja, Estados Unidos sendo o maior importador de volume, com 7 bilhões de euros de vinho. O Reino Unido, 4,8. E olha aqui esse dado que a gente sempre fala da Alemanha. A Alemanha, ela é a terceira em volume. Ela é a segunda, a terceira em valor. Ela é a segunda em volume e a terceira em valor. Por quê? O alemão não gosta de pagar caro por vinho. Então, para você, para um país, mandar vinho para a Alemanha precisa ser muito estratégico e cobrar barato. E assim, e o alemão quer pagar barato e tomar vinho bom. Então, você compra vinhos com preços muito interessantes na Alemanha, porque mesmo de outros países, porque a Alemanha não quer pagar caro. Não quer pagar caro. Assim, a régua do vinho alemão e do vinho importado ser consumido na Alemanha, a média fica ali abaixo dos, né, próximo ali aos 3 euros. E o teto é 8 euros. Eles não querem pagar mais de 8 euros. Aí, como é que champanhe vai vender champanhe na Alemanha a 8 euros? Se vire. Né? Vai vender meia garrafa, vai fazer promoção, é o jeito. Porque eles não querem realmente pagar caro, tá? E aqui um pouco dessa mudança das safras. E aqui eu trouxe a tabela da Wine Enthusiast, que é uma das que eu mais uso quanto a referências de safra, e a gente já consegue ver que o que está acontecendo? Os anos estão ficando mais quentes. As safras, de modo geral, elas têm ficado melhores. Então, se vocês derem uma olhada nos números, que é o númerozinho dentro dos retângulozinhos, é a pontuação da safra. Então, vocês vão ver que nos últimos anos, aqui na França, né, e depois até passando um pouquinho aqui, falando da Itália, falando de outros países da Europa, onde as safras são mais importantes, a Europa como um todo, né, as safras têm um impacto maior, vocês vão ver que a qualidade média das safras está maior. Mas o volume de produção está um pouco menor. Volume de produção menor. O que acontece? Isso aqui também impacta na questão da importação. Volumes menores, preços maiores. Então, por isso que eu estou falando para vocês, os últimos anos na Borgonha, por exemplo, foram anos de safras muito boas. Então, se a gente pegar aqui e dar uma olhada aqui na Borgonha, tá aqui escrito Burgundy, vocês vão ver que se a gente pegar aí de 2015 para cá,
são notas muito altas, e até um pouquinho antes ali, né? Pega ali, 2014 foi um ano que na Europa oscilou um pouquinho, mas se a gente pegar aí dos últimos 10 anos para cá, olha as pontuações das safras da Borgonha, 94, 95, 96, 96, 95, ou seja, são pontuações muito altas, só que volumes muito menores. Então o preço Borgonha disparou. E eu já vou mostrar esse dado para vocês daqui a pouco. Vocês vão ver que o número de importação e exportação de vinho no mundo diminuiu um pouco em volume, mas aumentou em preço. O preço médio dos vinhos está mais alto. O preço médio dos vinhos está mais, digamos, valorizado. E está aqui um dado para mostrar para vocês. Então aqui esse gráfico, vocês vão ver do gráfico azul, na parte superior, são as relações internacionais de vinho. Então a gente está falando aí, algo em torno de 107 milhões de hectolitros são negociados, ou seja, são exportados e importados. Isso dá um pouquinho menos da metade da produção global de vinhos. Então diminuindo um pouco versus o ano anterior, em volume. E se vocês olharem o gráfico laranja, que é o gráfico de baixo, é o gráfico em valor. A gente está falando hoje de próximo aí a 38 bilhões de euros de vinhos que são negociados internacionalmente. Percebam que diminuiu em volume e aumentou em valor. Por que isso impactou? Várias questões. E eu vi alguém fazendo uma pergunta e eu já vou trazer essa pergunta. Acho que foi o Hélio, falou a questão da pandemia. Aqui nesse dado, Hélio, já tem uma influência importante da pandemia. Não só da pandemia. Aqui a gente tem influência muito importante da guerra na Ucrânia, a gente tem impacto muito importante do aquecimento global, a gente já tem impacto muito importante que durante a pandemia e pós-pandemia, a gente teve muitas quebras na cadeia de vinho. Começou a faltar insumo, começou a faltar garrafa, rolha, e essas quebras fazem com que os volumes, de modo geral, né, vão ser impactados. Daqui a pouco você não tem garrafa para mandar o seu vinho. Daqui a pouco a garrafa demora para chegar. O Brasil sofreu muito com isso. Barrica estava demorando 1 ano e meio para chegar. 2 anos para chegar. Garrafas, os produtores têm que comprar com 1 ano de antecedência. Gente, garrafa é matéria-prima fundamental para vinho. E tu imagina ter que comprar com 1 ano de antecedência. E não só comprar, tu tem que comprar, receber e botar na tua vinícola. Para te usar daqui a 1 ano. E isso, durante a pandemia, foi muito impactado. Então, os volumes também foram impactados. E isso também refletiu num preço maior. Só que, o que acontece? Os consumidores também eles estão mais exigentes. Eles querem tomar melhores vinhos. Esse é um ponto. Então, a qualidade média também está subindo. Porque os consumidores estão exigindo e porque a tecnologia está avançando, está se entendendo como melhor pode produzir vinho. Enfim. Então, está mudando o cenário. Agora, uma coisa que nos pega muito não de surpresa, mas nos pega muito para a atenção, nos chama muito a atenção, a gente tem que acompanhar isso. O preço médio dos vinhos vão ser cada vez maiores. Não só das grandes regiões, então a possibilidade de, por exemplo, tomar um vinho da Borgonha, e esse é um vinho que ele custa aí, agora está um pouquinho mais, né? Eu comprei da importadora oficial deles, e eles estavam trazendo em premier, né, que eles chamam, ou seja, compra antes, recebe depois. Como é uma importadora que eu conheço, importadora confiável, e eu comprei antes para receber o vinho depois. O vinho que eu paguei na época próximo a R$400. É um premier cru, Borgonha, uma das melhores áreas da Borgonha, Pinot Noir, bem valorizado, uma safra muito boa, que é 2017. Então, paguei quase R$400, fiquei esperando chegar. Então, esse é o vinho que agora deve estar custando aí, pelo menos aí uns perto de, passando de R$500, R$600. Então, olha como isso impacta também. Então, a tendência é os vinhos ficarem cada vez mais caros. Né? Os vinhos ficarem cada vez mais caros. Então, essas grandes regiões, é bem importante aí a gente acompanhar com atenção, porque, gente, vai ficar cada vez mais complicado, tá? Então, atenção aí, que vai ser cada vez mais difícil conseguir comprar grandes vinhos sem pagar muito, muito caro. Esse outro dado aqui, ele é um dado bem interessante. Já vou abrir para perguntas aqui, já vou responder algumas perguntas de vocês, que vocês estão trazendo perguntas bem interessantes.
Esse dado ele é um dado bem importante. O que vocês estão vendo aqui? O mercado global de vinhos, mas dividido por, digamos que, categorias de embalagens. Embalagens, recipientes. Então, o gráfico de cima é em volume. O gráfico de baixo é em valor. Então, volume em milhões de hectolitros, o gráfico de baixo em valor em bilhões de euros. O que vocês estão vendo no gráfico superior? A linha verde é para vinho engarrafado, a linha azulzinha é para vinho a granel, a linha amarela é para espumantes, e olhem o que começou a ser analisado pela OIV desde 2017. Bag-in-box. Então, se vocês vão ver que vinho engarrafado e vinho a granel se diminui um pouco o volume, mas percebam que mesmo com a diminuição de volume global de vinhos, espumante cresceu um pouquinho o volume. É a linha amarela do gráfico superior. Cresceu um pouquinho o volume. Então, se vocês olharem aqui, ó, espumante em volume cresceu 5%. Em valor, cresceu 18%. Eu não estou falando para vocês que espumante a gente tem que acompanhar. Gente, espumante cresceu 18% em valor. Prosecco, que sempre foi reconhecido como um espumante simples, italiano e barato, está cada vez mais caro. Ainda é menos caro que outros? Claro, ainda é menos caro, mas vai ser cada vez mais caro. E percebam aqui embaixo no gráfico da parte inferior, o crescimento em valor de todas as categorias, e ficando um pouquinho mais estável o vinho a granel e um pouquinho mais estável o bag-in-box. Gente, bag-in-box voltou com força e vai ser cada vez mais presente no mercado. Vai ser cada vez mais presente. E vou avisar para vocês, tá? Bag-in-box é uma excelente ferramenta. A questão do bag-in-box é como se usa ele. E vocês vão ver que os mercados mais maduros, que são esses mercados que já têm uma consolidação um pouco maior de compra, de venda e tudo mais, vocês vão ver que está cada vez mais valorizando o bag-in-box. Olhem, deem uma olhada nesse bag-in-box aqui, que é um vinho literalmente de Bordeaux, comercializado nos Estados Unidos, onde eles botam o bag-in-box dentro de uma caixa de madeira, muito associado a Bordeaux, né? A madeira, os chateaus, né, em madeira literalmente, né, desenhada, aqui não é desenhada, né? Então eles fazem com calor, né? Fazem esses desenhos marcados na madeira. Então imagina comprar um bag-in-box de Bordeaux, um Grand Vin, inclusive, né? Bota ali Grand Vin de Bordeaux, numa caixa de madeira. Por que isso? Que é para ser um vinho com um preço um pouco menor. Garrafa é cara, transporte é mais difícil, então quer comprar um pouquinho mais de volume de vinho, tu compra um vinho, bag-in-box. Bag-in-box precisa de muita atenção, precisa de tecnologia para invase, precisa de cuidado. A questão do bag-in-box é o tempo que ele dura. Ele não é um vinho de guarda. Então, quando vai para bag-in-box, tu tem que consumir aí, o ideal é até 3 meses, tá? E depois que abre, até 1 mês no máximo. Mas até 6 meses o bag-in-box aguenta bem, porque ele tem uma pequena troca com oxigênio, então o vinho começa a perder qualidade quando está no bag-in-box. Mas para consumo rápido, é perfeito. Para quem quer cozinhar, é perfeito. Para quem quer tomar só uma tacinha por dia, é perfeito. Por que eu falo para cozinhar? Porque assim, ó, um dos maiores erros que se tem na gastronomia é: provou um vinho, não gostei, vou botar esse vinho para cozinhar. Não faz isso. Porque se o vinho não é bom para tomar, ele não vai ser bom para cozinhar. Se o vinho é ruim, não gostou de tomar, ele vai ser ruim para comida também. Então tem que usar bons vinhos para se cozinhar, para gastronomia. Claro, tu não vai usar vinho muito caro. Então tu ter um bag-in-box com uma boa qualidade, tu pode ali tirar a dose que tu precisa para usar na comida, nos risotos, né, nas reduções dos molhos, nas reduções das carnes. Pô, espetacular. Então, bag-in-box é uma ferramenta muito importante, só que ela era muito mal explorada no Brasil, e aí ficou um pouco de preconceito no mercado brasileiro. Então, bag-in-box é muito importante, é uma dica de ouro para vocês, tá? Dica de ouro, professor Marcelo Vargas. Sempre vejam a data de invase do bag-in-box.
É muito mais importante a data de invase do que o ano da safra. Se o bag-in-box foi envasado com mais de 3 meses, prefiram não comprar. E se o bag-in-box foi envasado há mais de 6 meses, não compre mesmo. Que a qualidade cai bastante. Tá? Então, isso faz com que as vinícolas... O que acontece? As vinícolas precisam estar envasando regularmente o bag-in-box, para sempre ter o vinho fresco ali. O que acontecia antigamente? Envasava um monte de bag-in-box e mandava para o mercado. E ficava lá o bag-in-box 1 ano, 2 anos, a qualidade caía muito. Mas é uma excelente ferramenta, tá? Então aqui a gente vê já no mercado americano várias novas tecnologias de bag-in-box, valorizando também a questão de embalagem. Eu avisei vocês, a embalagem é cada vez mais destacado, é cada vez mais referenciado, é cada vez mais prestigiado. A embalagem é realmente algo aí bem significativo, tá? Então vale a pena a gente acompanhar, porque realmente vai ser cada vez mais impactante assim, o que as embalagens vão trazer e vão apresentar de diferenciações, tá? Ok, deixa eu trazer aqui algumas perguntas, eu já vou trazer um pouquinho sobre essa questão de embalagens, eu vou trazer os dados agora de consumo de vinho no mundo. Consumo por volume total e consumo per capita, tá? Que eu sei que sempre essa é uma dúvida muito grande. Quanto consome Portugal? Quanto consome por pessoa? Consumo per capita é por pessoa, tá, gente? Então, quanto consome os Estados Unidos? Quanto consome o brasileiro? Já vou trazer esse dado para vocês agora. Mas deixa eu trazer aqui algumas perguntas que são interessantes. O Luciano falou, acho que a China, de uma maneira geral, é assustadora. Falou pro Fernando, sim. A China é assustadora, Luciano. O que eles fazem na China é impressionante. Então, eles querem implementar vinhedos, vão botar vinhedos assim, por isso que eles já são terceiro em volume, né, já são o terceiro em volume não de vinho, né, mas em área de vinhedos hoje. Eles estavam ali em 4º lugar, de vez em quando já estão, né, aparecendo em 3º lugar, então isso é muito impactante, porque os chineses, eles do mesmo jeito que eles mudam muito rápido para ter áreas de vinhedo, a China hoje é a terceira posição em área de vinhedo do mundo, eles mudam também para vinho, né? Como vai fazer, como vai colocar no mercado, preço, então a gente tem que acompanhar bem o mercado chinês, que é um mercado muito importante. E um mercado muito de consumo também importante, né? Eles compram muito vinho. Deixa eu ver o que mais aqui. O Hélio tinha falado, qual a influência da pandemia na produção e consumo de vinho no mundo? Alterou a importação e exportação? Sim. Alterou bastante, tá, Fernando? Desculpa, Hélio. Alterou bastante. O que a gente percebe? Durante a pandemia, os países, de modo geral, começaram a consumir um pouco menos de vinho. O Brasil não, o Brasil começou a aumentar. O hábito de consumo mudou, por exemplo, no Brasil, onde as pessoas deixaram de consumir vinho fora e começaram a consumir vinho em casa, e nessa mudança de hábito começaram a comprar mais garrafas de vinho. Então, em vez de você sair no restaurante e tomar uma garrafa de vinho, você cozinhava em casa, porque estava com pandemia, lockdown, etc. E em vez de você comprar uma garrafa de vinho para o seu jantar, você já comprava 2, 3, 4 garrafas de vinho, já deixava ali, ia consumindo, estava em casa, daqui a pouco já ia consumir no almoço também, ou seja, cresceu o consumo no Brasil e mudou o hábito. Em alguns outros países foi um pouquinho diferente. O mercado brasileiro foi bem impactado por isso. E também mudou muito durante a pandemia, hoje já está um pouquinho mais estável, a questão do mandar e receber vinho. Então tinha países que não mandavam vinho para fora, tinha países que não compravam vinho. A China é uma. A gente sabe, né, que o governo chinês é uma ditadura, então a China vai lá e decide, o governo decide que não vai importar vinho, não importa, pronto, para e deu. Não tem mais vinho entrando. Daqui a pouco a China está agora uma briga comercial importante com a Austrália. O mercado chinês consome muito vinho australiano, até porque ali é um país próximo, né? Não é muito distante. E a China tem uma briga comercial com a Austrália agora, diz, não vai entrar mais vinho australiano aqui, vai entrar, então nós vamos cobrar muito caro o imposto do vinho australiano, e isso tudo vai mudando o perfil, e a pandemia foi uma matriz geradora importante aí nesse processo de mudança. O Marcelo perguntou, professor, o preço médio interno do vinho alemão fica, então, nessa faixa? Não é que o preço médio, tá, Marcelo? Mas isso seriam os tetos. O preço médio é até um pouco menor. Mas isso é o que o alemão aceita pagar. Então, o alemão aceita pagar até 2 euros, e máximo 3 euros pelo vinho
e no máximo 8 euros nos vinhos especiais, assim, aqueles vinhos melhores, uma região mais destacada. Ah, mas não tem então vinhos, vai perguntar, né? Não tem vinhos mais caros? Não tem, mas é aquela coisa pontual, para aquele grande consumidor, né? Aquele especialista, aquela pessoa que já tem o hábito de consumir vinhos de régua mais alta. Mas, de modo geral, os preços na Alemanha são bem interessantes, inclusive para quem quer comprar vinho europeu com um preço interessante. Muitas vezes a Alemanha, dos bons importadores de vinhos alemães, consegue preços bem interessantes. Bem interessantes. Vamos lá, o Eduardo trouxe uma aqui. As mulheres decidem a compra de muitos produtos, como roupas, carros, apartamentos, etc. Porém, me parece que a relação vinho, isso não acontece. Realidade e oportunidade para o mercado de vinhos? Ótima pergunta, Eduardo. Acontece. A gente já tem estudos mostrando que durante a pandemia, as mulheres já começaram a ter uma influência muito maior no hábito de compra e na decisão de compra. E hoje, de modo geral, as mulheres já são protagonistas no consumo e na decisão de compra. Porque isso foi uma das coisas que mudou pós-pandemia. O hábito de comprar vinho para consumir em casa cresceu muito na pandemia, claro, diminuiu um pouco quando teve as aberturas de mercado, mas continuou acontecendo o hábito de se comprar vinho e trazer para casa. E quem decide, de modo geral, esses vinhos para ser consumidos em casa são as mulheres. A gente já vê nos dados, tá? Dados de curso de vinhos, já tem a maior parte dos cursos com maior volume de mulheres, as mulheres sendo protagonistas tanto nos negócios, mulher hoje, ela é já protagonista com maiores volumes do que os homens. E isso é bem interessante, né? Porque também traz um cenário diferente e bem positivo, inclusive, né? Bem positivo. Inclusive com bares, hoje tem bares de vinhos que são muito temáticos para mulheres, assim, bem legal. Né? Tem o Dionísia em Porto Alegre, que é um dos maiores wine bars que a gente tem em Porto Alegre, que é muito centrado, o próprio nome já diz, né? Dionísia, é muito centrado para mulher, claro. É um bar que vai homens, eu frequento lá de vez em quando, enfim, mas é bem focado para mulher, né? Pegada para proprietária é mulher, é uma linguagem assim também para o feminino. Isso é bem bacana. Boa pergunta. O Luciano perguntou, professor Marcelo, poderia informar o nome da importadora do vinho que está aprovando? Claro, essa é uma importadora de Santa Catarina, né? Até vou botar aqui a rolinha para não ter perigo de eu derrubar esse vinho e pingar. Essa é uma importadora de Santa Catarina, então uma importadora oficial. Então vocês vão ver que vai ter o selinho, né? Aqui atrás, deixa eu mostrar para vocês. Que eu vou aumentar aqui, ó. Vai ficar melhor. Ó, vai ter aqui atrás, ó, bonitinho e tal, ó, selinho da importadora. Pensando que o vinhozinho é importado, né, oficialmente. Né? Essa importadora se chama Empório Mundo, ela fica em Santa Catarina, é muito legal, ela é uma importadora de um francês que conhece bastante da França, né, e gosta de trazer alguns vinhos especiais que ele seleciona, tem preços bem bons, tá? Empório Mundo. E eles têm uma loja ali no Campeche, em Santa Catarina, bem legal e bem bacana, assim, recomendo, tem vinhos bem interessantes, assim. Empório Mundo é o nome deles, tá? Eu comprei, então, como eu falei, em Premier, paguei um pouquinho menos. Agora eu não sei quanto que tá um pouquinho mais caro o preço, tá? Vamos lá. Thaís, professor, bom dia. Mas é possível encontrar no Brasil bag-in-box com invase de no máximo 3 meses atrás? Pois o bag-in-box vem de Portugal, por exemplo, e demora para chegar. Isso, boa pergunta, Thaís. Excelente pergunta. É possível, sim. É possível. E as vinícolas brasileiras, elas estão cada vez mais cuidadosas com isso. E, claro, os bag-in-box que são importados vão sofrer mais. E assim, para o vinho aguentar um pouco mais em bag-in-box, gente, é até pior, porque eles têm que botar mais conservante. O conservante do vinho, né, o anidrido sulfuroso, é uma coisa que a gente quer muito no vinho, né? Ok, são dentro dos parâmetros permitidos e tudo mais, mas, né, quanto menos, melhor. Então, eles têm que colocar um pouquinho mais para isso, tá? E quanto mais viaja, mais sofre. E tem no Brasil vinícolas que cuidam bastante disso. Que estão cuidando, claro, que se um lojista compra o bag-in-box e deixa na sua loja um ano e meio, tem muito com uma vinícola controlar, mas tem muitas vinícolas que são muito boas no invase de bag-in-box, por exemplo, a Miolo Seleção,
que é aquela caixinha clássica da Miolo. Miolo Invasa regularmente está botando para o mercado. Então você vai nas grandes redes varejistas, assim, você compra, vai na Miolo, você compra o vinho bem fresco. Como é que eles fazem? Eles deixam o vinho em tanque inerte e vão envasando. No tanque inerte ele conserva bem, não tem contato com oxigênio, vão envasando e colocando para o mercado. Uma outra vinícola que fazia isso bem também era a Dom Cândido. Eu não tenho muito acompanhado muito bem. A Larentes fazia isso muito bem também, de ter bag-in-box regularmente no mercado. Então tem várias vinícolas aí que já tem um trabalho bem cuidadoso para bag-in-box. Dica, olha a data de invase. Aí vocês vão dizer, mas eu peguei bag-in-box, não tem data de invase. Tem muitas vinícolas que não colocam, não compram. E sugestão, não compra. A vinícola é obrigada a botar? Ela não é obrigada a botar, mas se ela não bota, desconfia, né? Então, vocês vão ver, por exemplo, o Miolo Seleção, vem uma etiqueta bem grandona assim, ó, invase, abril de 2023, pô, frescão. E, gente, bag-in-box não é vinho de guarda nada, então, tipo, quanto mais fresco, melhor. Quanto mais cedo o invase, melhor, tá? Melhor. Bom, vamos voltar um pouco mais aqui, então, para a nossa apresentação, falando um pouquinho da questão dos vinhos em lata, são vinhos super destacados hoje também. As latas aumentaram muito a tecnologia, também não são vinhos de guarda. Hoje, inclusive, as latas aguentando pressão de espumantes, que antes não aguentavam, né? Antes não conseguia colocar até vinho frisante. Agora os espumantes muito bem em lata também. São vinhos jovens para consumos rápidos, mas para muita versatilidade e facilidade. Então, imagina, você vai ali, vai para a praia, vai para a piscina, leva a latinha, pode abrir, tomar direto na latinha, pode abrir e botar numa taça, né? Pode gela rápido, é fácil de transportar, tu pode... Imagina, às vezes você não sabe se quer tomar um vinho tinto, um vinho branco, e você leva uma latinha de branco, uma latinha de tinto. Lata de invase também, tá, gente? Muito cuidado o período de invase. Lata dura um pouquinho mais. E muito cuidado com a qualidade, né? A gente tem aumentado bastante a qualidade dos produtos em lata, mas tem muitos produtores aí que, principalmente em vinhos de lata, que chegavam de fora do Brasil com uma qualidade muito baixa. Baixíssima. No Brasil, agora, a gente tem projetos aqui bem cuidadosos para vinhos em lata. Eu recomendo sempre das grandes vinícolas brasileiras, que fazem projetos muito legais. O projeto Área é um projeto bem legal, bem cuidadoso. Então, são vinhos, assim, bem legais, entregando uma qualidade bem interessante. É lata. Então, é um vinho que tem, normalmente, uma qualidade... Não são grandes vinhos de guarda e gastronômicos. São vinhos para consumos mais rápidos, mas bem gostosos e bem funcionais. Bom, vocês sabem que eu também acabei de voltar lá da Provine, né? Lá da Alemanha, que é a mais importante feira de vinhos do mundo. E eu posso dizer para vocês que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi, de novo, o Brasil ganhando um destaque importante. As pessoas que fazem negócio de vinho cada vez mais perguntando para o Brasil, cada vez mais tentando fazer negócio com o Brasil, vendo o Brasil como um mercado interessante, uma vez que o cenário global, primeiro, que durante a pandemia no Brasil o consumo de vinho aumentou. A gente já vai ver esses dados agora finalizados, né, como é que estão no ano 2022. A China, durante a pandemia, se fechou muito tempo, parou de comprar vinho. A Rússia, que é um grande comprador de vinho, agora com a guerra, está recebendo restrições muito grandes, então também não está conseguindo comprar muito vinho de fora. O Brasil é um grande país com um potencial muito bom, mais de 200 milhões de habitantes. Então, a gente já vê hoje o Brasil de novo sendo um player importante na estratégia das grandes denominações, das grandes corporações de vinho. Então, o Brasil, de novo, volta a ter atenção dos mercados internacionais. Isso me chamou me deu muito destaque, chamou muita atenção lá na Provine desse ano. E trazer para vocês, então, o que são hoje os maiores consumidores de vinhos do mundo e também o que consome. Então, a gente tem aqui Estados Unidos, maior volume, né, super destacado aí, gráfico laranja, milhões de hectolitros, ou seja, volume, e embaixo a variação. Então, vocês percebam que o Brasil, de modo geral, ele diminuiu um pouquinho versus o ano passado. Mas pagando um pouquinho mais caro os vinhos e também mantendo uma régua acima do que era antes da pandemia.
Porque no ano passado, gente, a gente pode ter como o primeiro ano com dados mais estáveis pós-pandemia. Então, o ano de 2022 é o ano que nos dá uma base mais interessante. Só que os dados brasileiros, eles são muito interessantes pelo seguinte: a pandemia mudou muito o perfil de consumo e trouxe mais gente para consumir vinho. Então, hoje, a gente já tem uma referência de que 36% da população brasileira consome vinho, mesmo que de forma pontual, lá uma vez por mês. Então, saiu lá, tomou uma tacinha de vinho lá com os amigos, foi no churrasco, tinha vinho, provou, tomou uma taça, enfim. Ou seja, então, hoje, já 51 milhões de brasileiros consomem pelo menos vinho uma vez por mês. Gente, esse dado, ele é um dado muito interessante, porque ele é uma faixa grande da população já em contato com a bebida. Claro, eles não são consumidores regulares. Quando a gente fala de consumidores regulares, esse número cai para 30 ali, 38, 36 a 38 milhões de consumidores. Que são aqueles consumidores regulares. Somos nós aqui, que a gente consome vinho regularmente. E o Brasil aí, hoje a gente falando de 3,6 milhões de hectolitros, né? Então, é super interessante da gente acompanhar esse número. Por quê? Porque se a gente for para esse outro gráfico, que ele é um gráfico bem importante, ele é o gráfico que mostra o consumo por país em volume, que é o gráfico laranja, e per capita, que é o gráfico azul. Então, os maiores países consumidores, volume total, e os maiores países consumidores por pessoa, per capita. Maiores volumes totais, ok? O que a gente tem aqui? A gente tem os Estados Unidos em primeiro lugar, seguindo da França, Itália, Alemanha, Reino Unido e a Rússia. O Brasil está aqui, com seus 3,6 milhões de hectolitros. O que dá isso em volume total? 360 milhões de litros. É isso que o Brasil consome hoje. Ou é isso que o Brasil consumiu em 2022. Esse é um dado extremamente importante, e se a gente associar com o gráfico azul, que o Brasil consome per capita 2,1 litros, e aqui um dado importante é que esse consumo per capita, a OIV, ela pega a população acima de 15 anos. Se a gente pegar o dado da população brasileira acima dos 18, a gente vai ter um consumo per capita no Brasil na faixa dos 2,6 litros, mais ou menos. Ou seja, que é o dado que a gente usava antigamente com Ibravin e outros. Gente, 2,6 litros, a gente praticamente pós-pandemia, a gente cresceu 1 litro per capita ano. Porque o ano de 2002, ele é um ano consolidado. Ele é um ano bem incrível para a gente pegar como referência pós-pandemia. E vamos pensar o seguinte: a pandemia vem em 2020. O ano de 2020 é um caos. O ano de 2021 é um ano que, no ano de 2020 pandêmico, faltou vinho. No ano de 2021, o que aconteceu? As importadoras e as vinícolas começaram a produzir vinho o máximo possível, e as importadoras a comprar o máximo possível, porque tinha faltado vinho em 2020. Então, em 2021, a gente teve um excesso de vinho no mercado brasileiro. Por isso que a gente está vendo até agora um reflexo de promoções de importadoras e de vinícolas. Então, 2021 foi um ano que cresceu o mercado no Brasil absurdamente. Por que cresceu? Porque teve uma retração de mercado em 2020 que estourou em 2021. Então, 2022 ele é o ano em que a gente tem consciência de, poxa, então 2022 já está mais estável. Não me faltou vinho como em 2020, eu não comprei demais como em 2021. Então, um ano mais consolidado. Isso mostra porque antes da pandemia, o consumo per capita no Brasil era de 1,8. A gente está falando hoje de 2,6 aproximadamente. É um crescimento muito significativo. 1 litro per capita, gente, é muita coisa no Brasil. Muita coisa. Sendo que esses números antes da pandemia cresciam, às vezes diminuíam um pouquinho, andava 1,7, depois ali a gente sempre falava no mercado de superar a faixa dos 2 litros per capita ano. A pandemia veio, isso a gente superou
num estralar de dedos. Então esse é um novo cenário Brasil, e aqui só para vocês entenderem, né, quem são os maiores consumidores de vinho do mundo per capita. Em primeiro lugar, Portugal, com mais de 60 litros, depois a França, Itália, e aí a gente vê em vários outros países, né, Suíça, Áustria, Alemanha, Austrália, a gente vê vários outros países aí com consumos bem importantes, né. Então, olha, por exemplo, o Japão é um país consumidor importante, ele tem um consumo de 3 litros per capita ano. Então, olha quanto o Brasil, já com seus 2 litros, é pouco. Mas já é um dado bem importante. O mercado brasileiro, ele é um mercado com um potencial muito grande. E aqui fica a dica, tá? O mercado brasileiro tem um potencial muito grande. Principalmente para novos negócios, para novos vinhos, para novos estilos. O brasileiro, ele é muito receptivo. Fica a dica. Para quem gosta de explorar o mercado, busca oportunidades, tem muita oportunidade no mercado brasileiro, tá? Muito mesmo. Deixa eu trazer umas perguntas para vocês, falar um pouquinho do vinho que eu estou degustando. Então, eu estou degustando um vinho da Borgonha, um Sauvignon Le Bon, né, 2017, que é uma safra um pouco mais fria, um Premier Cru, né, aqui de um lieu-dit específico. E um vinho que eu vou servir mais um golinho aqui né, por causa de vocês. Hoje eu não estou usando o descarte por motivos de ser Borgonha e eu amar Borgonha, tá? Então, eu resolvi tomar o vinho em homenagem a vocês, meus alunos queridos, tá? Então, o vinho que a gente vê, né, tem uma intensidade média de cor, e, bom, é um vinho, já puxa um toquezinho, né? Ele é um vinho rubi ainda, mas já tem o reflexo puxadinho pro granado, no nariz. Nossa, o nariz, ele tem uma amplitude, ele tem Borgonha na sua essência, assim, aqueles aromas, já aquele toquezinho terroso, mas principalmente essa nota da fruta vermelha madura. Tem um cranberry delicioso aqui, um leve, delicado floralzinho, esse toquezinho já um toquezinho de carne curada, assim, sabe, bem delicado. Nossa, é uma delícia. Tá, na boca. É um vinho seco, é um vinho com tanino médio menos bastante delicado, bastante fino esse tanino. Ele é um vinho com álcool médio, ele é um vinho com corpo médio para médio menos. Ele tem um corpo para Pinot, não é tão ralinho, eu até botaria como um corpo médio, e ele tem acidez média a mais, e uma persistência de sabor média a mais. É delicioso. Só que é isso. Ano bom, de uma região importante, o preço dispara. É isso que eu estou falando para vocês. Essas grandes regiões, principalmente do Velho Mundo, gente, vão estar cada vez mais caras. Bordeaux, Borgonha, Champagne, a própria Alsácia. A Alsácia é uma boa alternativa de pinots de alta qualidade, franceses, né, no mundo como um todo, mas a Borgonha, tá? Os vinhos alsacianos custam um pouco menos. Normalmente eles ganham um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais de intensidade frutada, mas assim, ó, uma boa alternativa, tá? Boa alternativa. Atenção a isso. A questão da intensidade olfativa dele, né? Ele é uma intensidade média a mais, intensidade aromática, um vinho correto no nariz. Em boca, tu falei essa persistência de boca também média a mais. Nível de qualidade desse vinho muito bom. Só isso. Ele é só muito bom. E assim, ó, ele é muito bom, tipo, nem pensa. Entrega muita tipicidade Borgonha. Principalmente muita tipicidade Sauvignon Le Bon. É muita. Nossa, a elegância desse vinho é impressionante. Dá mais um gole para vocês, tá? Vamos lá. Perguntas. O Fernando. O pessoal tinha perguntado sobre a importadora. É Empório Mundo de Santa Catarina, tá? Empório Mundo. Aqui, ó. Importado. Tô perdido na câmera aqui. Ó, aqui, ó. Opa, aqui, ó. Empório Mundo, Santa Catarina. Vocês podem entrar no site deles lá para comprar, tá? Eles têm bons produtores, tá? Principalmente são muito destacados em França, tá? Um Sauvignon Le Bon 2017. Delícia, delícia, delícia. Sim, eu queria trazer um vinho, porque eu escolhi Borgonha para chamar atenção nessa questão do aquecimento global com vocês, tá?
Acho que seria importante. Um pouquinho, beleza. Deixa eu fazer umas perguntas. O Fernando tinha falado, admiro o comprometimento dos portugueses em saciar sua sede. É verdade. Eles são bons nisso, tá? Marcelo Rato. Professor, quando é feito o cálculo por cabeça, o per capita por cabeça, vamos lá, do consumo de vinho, quais são os critérios levados em conta? Crianças, por exemplo, não fazem parte? Como funciona isso? Boa pergunta, tá? Na OIV, eles consideram a população acima de 15 anos. É um pouco questionável isso, tá? Mas está consumo de umas pessoas de acordo com a legislação em cada país. Por exemplo, Brasil para consumir bebida alcoólica acima de 18, Estados Unidos acima de 21. Por que a OIV considera 15 anos? Porque ela sabe que as pessoas começam a consumir vinho, bebida alcoólica antes disso. Antes da lei, uma coisa que a legislação diz, outra coisa que realmente acontece. Eu lembro que eu comecei a tomar cerveja, assim, pontual, acho que eu tinha 14 para 15 anos. Então é mais ou menos isso. Assim, no churrasco, aprova uma cerveja, que tem um negócio diferente. E a partir daí você vai entrando nesse hábito de consumo. Então, por isso que eles consideram. O Brasil, quando ele tabula esses dados, ele não considera 15 anos, ele considera 18. Por isso que na OIV aqui vai aparecer consumo brasileiro 2,1, porque considera pessoas acima de 15 anos. Tem mais gente. Se tu reduz isso para 18 ou mais, consumo per capita aumenta, porque tu tira uma quantidade de pessoas, o volume é o mesmo, tem menos pessoas, entre aspas. Então, é questão de metodologia, tá? Não consideram crianças, não. Consideram produtores. Consumidores, de modo geral. Vamos lá, vamos ver mais alguma pergunta bacana aqui. Deixa eu pegar uma pergunta do Douglas, que ele mandou várias. Quem compra os vinhos brasileiros? A gente tinha perguntado sobre a questão de exportação do Brasil. Vamos lá, o Brasil não é um exportador relativamente pequeno, e se a tua pergunta é quem compra vinho do Brasil, ótima pergunta. Principalmente países, o Brasil manda para vários países, inclusive Estados Unidos, Europa, mas quem compra mais volume são os países aqui da América do Sul. O Paraguai é um grande importador, Peru compra bastante do Brasil, o Paraguai é o maior importador de vinhos brasileiros, tá? Acho que a tua pergunta era nesse sentido, né, Douglas? O Everton falando, excelente aula, um grande abraço, professor, também gostei bastante. É que, assim, por que fazer uma aula sobre essa questão de dados? Porque as informações são muito desencontradas, principalmente consumo per capita, maiores países produtores. Eu sei que isso gera muita dúvida e eu queria trazer esses dados mais consolidados e aproveitei que agora acabou de sair os dados da OIV e são dados bem consistentes. Então aproveitei isso, trouxe alguns outros dados de mercado e deixei isso tudo meio organizado, um pouco mais organizado para facilitar a vida de vocês. O Luciano mandou, além do Porto de Itajaí facilitar a logística na região, parece que há algumas isenções tributárias em Santa Catarina, porque venho percebendo que existem vários importadores no estado. Boa colocação, tá, Luciano? Sim. Os portos, hoje como o Brasil ele tem uma legislação nacional e legislações estaduais, cada estado pode ter políticas diferentes de facilidades, isenções, tributos, que facilita ou dificulta a importação de vinhos e de outros produtos. Então, a gente tem vários portos importantes no Brasil. Itajaí, em Santa Catarina, é um porto importante. A gente tem um porto seguidamente do Espírito Santo, ganhando destaque. Às vezes o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, algum destaque. Então, os estados, eles podem dar subsídios que torna mais atrativa a entrada de produtos por aquele porto. O porto de Itajaí é um porto hoje muito utilizado e que tem algumas isenções, alguns subsídios interessantes e tem sido bem utilizado para a importação de vinhos. É um dos mais utilizados hoje no Brasil. Bom, turma, acredito que foi muito legal ter esses dados aqui mais esclarecidos e organizados, e a gente acompanhar esses movimentos de mercado é bem importante, principalmente para nós que somos especialistas de mercado, pessoas que estudam, pessoas que atuam ou querem atuar no mercado. Entender esses movimentos é muito importante, porque vai mudar, e vai mudar cada vez mais rápido. O mercado de vinho sempre muda, todos os mercados mudam, mas o mercado de vinho está mudando cada vez mais rápido, sempre foi um mercado mais conservador, de mudanças mais lentas. Agora não, mudando rápido, constante, mas com uma régua mais alta, e isso é importante, principalmente em qualidade.
Preço, bom, preço a gente vai ver de acordo com cada ano, com cada safra e com cada momento de cada mercado. O Brasil ainda está vivendo, e uma dica final para vocês, o Brasil ainda está vivendo um pouco de ressaca do ano de 21 e do ano de 22. Então, muita promoção de vinho vocês vão ver, principalmente nas importadoras e também nas vinícolas. Então, é um bom momento de comprar vinho, porque a ressaca, ou seja, tu tem um pouco mais de volume, tu tem que trabalhar preço. Diminui preço, faz promoção. Então, é um bom momento, acompanhe, porque a gente vai ter aí, ainda em alguns meses, promoções bastante agressivas, onde vale a pena comprar vinhos com preços mais interessantes. Eu faço isso. Eu aproveito algumas promoções, fico acompanhando, aproveito algumas promoções, uma importadora X lançou uma promoção, aproveito, vou lá, vejo os vinhos que me interessam, aproveito aquele preço mais baixo, compro uns vinhozinhos a mais e deixo ali, uso para as aulas, né, seleciono para os cursos, uma coisa para o meu consumo. Então fica uma dica importante, ficar acompanhando, seguidamente aí vocês vão ter essas promoções sendo divulgadas, vocês podem aproveitar. Uma outra dica final, se cadastrem nas newsletters ou nos avisos por WhatsApp das importadoras e das vinícolas. Quando eles têm as promoções, eles vão avisar vocês. Aí vocês vão olhar, me interessa a promoção, me interessa aqui, poxa, tá lá, a wine.com.br vai fazer agora o que eles chamam de imposto zero. Então eles fazem mais ou menos por essa época, o imposto zero, você vai lá, eles reduzem muito o preço dos vinhos, dizem que estão vendendo sem impostos, vale a pena comprar, e aí tem promoções de kits, aí acaba valendo para comprar um vinho com um preço mais interessante. Por isso que a gente estuda, para a gente poder encontrar os melhores vinhos e saber se vale a pena. Porque às vezes uma promoção é uma furada, né? Então, tá barato sim, mas o vinho também não é interessante. Quando a gente entende, a gente tem maiores chances de comprar os melhores vinhos. Bom, quero agradecer, acho que foi muito legal, tinha um brinde e um beijo muito mais que especial, né? Adorei, foi incrível. Quero deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.